Fala galera, vamos falar agora aqui sobre os modelos atômicos, né? No edital da EA começou esse ano, né, a falar sobre física moderna. E aí, olhando aqui o item, deixa eu só abrir aqui rapidinho. O item 5.8, né, do edital, que fala sobre a parte de matéria e radiação, começa falando assim, ó: modelos atômicos e as propriedades dos materiais, né, térmicas, elétricas e magnéticas, espectro eletromagnético das ondas de rádio aos raios gama e suas tecnologias, radiações e meios materiais, fotocélulas, emissão e transmissão de luz, telas de monitores e radiografias, potência de ondas eletromagnéticas, natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas, transformações nucleares e radioatividade, né? É essa parte aqui que fala um pouco de física moderna, né? Então, assim, a primeira parte, né, modelos atômicos, tem um pouquinho de física moderna no final, né? Mas a maior parte dele é física clássica. Só que não é algo que era tão estudado, né, na física DA até então. Então vamos relembrar alguns pontos importantes, né, do modelo atômico, né, na física clássica ainda, né? Então olha só, o primeiro modelo atômico que foi feito, né, que os físicos falam, né, foi do modelo de Dalton, tá? É lá por volta de 1800 mais ou menos. Dalton falava que o átomo ele era esfera, né, era uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível, e era o menor constituinte da matéria, tá? Então assim, toda a matéria do universo era constituída de átomos e todos os átomos eles eram esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis, tá? E além disso ele falava as características aqui, ó. Os átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes entre si. Então assim, um átomo de hidrogênio era diferente de um átomo de oxigênio, de hélio e por aí vai, né? Mas um átomo de hidrogênio aqui era igual a um átomo de hidrogênio no Sol ou na Lua ou em qualquer outro lugar, né? Eles eram esferas maciças e idênticas se fossem átomos de uma mesma substância, tá? Também falou que nas reações químicas os átomos permanecem inalterados. Então não importa o que você faz, né, numa reação química, não tem como o átomo ser modificado, né? Além disso, ele falou que na formação de compostos, né, o que seria um composto? Tipo a água, né? A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Ele falou que esses átomos eles ficavam sempre em proporções fixas. Então, por exemplo, você tinha um átomo de uma substância para duas de outra, né? Se você pegasse qualquer quantidade de água, por exemplo, você teria uma proporção de um elemento para outro elemento, de 1 para 2, por exemplo, né? Hidrogênio e oxigênio teria essa proporção aí de 1 para 2. Esse modelo ele também é conhecido como bola de bilhar, né? Então, assim, no edital ele não está especificando que vai ter apenas modelo atômico de física moderna, né? Então é importante decorar esses aspectos e decorar principalmente associando aos nomes, né? Que a AR gosta muito de cobrar nome. Então, bola de bilhar é o modelo atômico de Dalton, tá? Depois dele, né, veio o modelo de Thomson. Nesse modelo, né, ele falava o seguinte, ó: a esfera ela não é maciça, né? Ela é de carga elétrica positiva com algumas cargas elétricas grudadas nela, né? Ele percebeu através de um experimento que existia alguma coisa em todos os gases do que ele estava estudando, né? Qualquer tipo de gás que ele estudava, ele percebia que em determinada situação existia um fluxo de partículas bem pequenininhas, né, que continham massa porque elas conseguiam movimentar uma ventoinha, né? E ele percebeu que isso estava ligado à estrutura da matéria, né? E ele percebeu que não era apenas um tipo de átomo que tinha, todos os átomos tinham essa coisa a mais, né? Essa coisa a mais, depois a gente descobriu que é o elétron, né? Mas ele, por enquanto, sabia apenas que eram cargas elétricas negativas, e ele percebeu isso porque no experimento que ele fez, ele mandava um feixe, né, de elétrons, né? No caso, ele não sabia ainda que o nome era elétron, né? Mas eles sempre se desviavam, indo em direção ao positivo,
né? E desde um pouco antes dele, a física já sabia que existia carga elétrica positiva e negativa, né? E você tinha a atração de positivo por negativo, tá? Então, ele percebeu que você tinha coisas que constituíam a matéria, mas que nem sempre estavam dentro, né, do átomo. Então, ele fez, né, o modelo dele como uma esfera que não era maciça, né? E tinha grudado nele, né, algumas bolinhas, né, que eu coloquei aqui, que são os elétrons no caso, mas ele não sabia. Então, como é que era o modelo dele? Uma esfera, né, positiva, a massa da esfera é positiva, e você tinha grudado nele algumas pequenas cargas negativas, né? Então, assim, o átomo era divisível, o átomo passou a ser divisível no modelo de Thomson. E além disso, ele foi o cara que começou a explicar a natureza elétrica da matéria, né? Por enquanto, a Dalton não falava nada de eletricidade. Já o Thomson começou a falar de eletricidade associando, né, a matéria. Ele também é conhecido, esse modelo, como modelo de pudim de passas. Tá? Então, importante decorar esses nomes também. Continuando aí, ó. Um pouco depois, lá no início, lá por 1900 mais ou menos, 1910, um cara chamado Rutherford, né, ele fez um experimento que também é conhecido como espalhamento de Rutherford. Ele pegou uma folha muito fina de ouro, que tinha mais ou menos, para vocês terem noção, 1000 átomos mais ou menos, e ele ficou bombardeando com uma determinada tipo de radiação positiva, né, formada por nêutrons e prótons, né, que é o que a gente chama de raios alfa que tinha lá. E quando ele começava a bombardear esse ponto dessa folha de ouro, ele percebeu, né, que uma determinada quantidade considerável, né, a maior parte, passava direto pela folha. Ela batia do outro lado. Alguma parte era defletida, né, ou seja, batia, desviava um pouquinho, mas ainda assim chegava do outro lado. E uma parte menor ainda, ela era refletida, ela voltava, né? Então, o que ele percebeu, né? Ele percebeu, os postulados dele, né? O que ele chegou à conclusão foi o seguinte, que os átomos que constituíam, né, essa folha de ouro, eles não eram esferas maciças que grudavam uma na outra. Por quê? Porque grande parte tinha que ser vazio, porque como que você mandava uma determinada partícula e ela passava direto, né? Ela só conseguiria passar se tivesse espaço para ela passar. Então ele viu que a maior parte do átomo era vazio na verdade, né? E aí, como ele estava mandando coisas positivas, né? Ele percebeu que desviava quando batia em outra coisa positiva, né? Porque o positivo vai repelir o positivo. Porque se você jogasse uma coisa positiva numa negativa, ia grudar, né? Porque positivo atrai o negativo. Então ele chegou à conclusão de que o núcleo, né, que era a parte do meio, né, desse átomo, ele era muito pequenininho comparado às dimensões do átomo, mas ele abrigava uma parte considerável da massa desse átomo. Então ele falou o seguinte, ó, a maior parte do átomo, né, a maior parte da massa do átomo está no núcleo, né, e existe uma distância muito grande desse núcleo para a região que fica em volta dele. Nessa região em volta ele chamou de eletrosfera, né, e falou que você tinha aí os elétrons que orbitavam nela. Beleza? Então vamos lá. Ó. É uma região central, né, que abriga a maior parte da massa. Essa região central, né, interna, que ele chamou de núcleo também, é positiva. E você vai ter a eletrosfera em volta dele, que é onde os elétrons ficam rodando. Né? Então olha só, características. Grandes espaços vazios no interior do átomo. Tá? Elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo. Então eles ficariam, ó, rodando em uma órbita circular estacionária. Isso significa o quê? Que todas aquelas questões que a gente já viu que envolvem força centrípeta relacionando com a força elétrica, né? Que você pega um elétron negativo rodando em torno de um núcleo positivo num movimento circular uniforme, né? Que você geralmente associa a lei de Coulomb e a força centrípeta, né? Ela está se baseando nesse modelo aqui. Tá? Então, geralmente, o limite da EAR em relação ao modelo atômico era falar sobre o modelo de Rutherford. Tá? Além disso, ele também falava que os elétrons ganhavam e perdiam, né, energia, eu até esqueci de escrever, né? Ao ganhar ou perder energia, os elétrons saltam de nível. Como assim?
eles poderiam, recebendo energia ou perdendo energia, se aproximar ou se afastar do núcleo atômico ali, tá? Bem depois dele propor esse modelo, do Rutherford propor esse modelo, um cara chamado, se eu não me engano, Chadwick, é assim que se pronuncia, se eu não me engano, ele descobriu, né, o nêutron, né? E aí o Rutherford, em vida ainda, ele conseguiu melhorar um pouco esse modelo dele. Então você vai ver que de vez em quando o modelo de Rutherford também vai ter desenhado nêutrons aqui dentro, tá? No núcleo. Então não tem nenhum problema, você pode considerar que tem nêutrons também nesse núcleo de acordo com o modelo de Rutherford. Tudo bem? Bom, esse modelo ele ficou conhecido como o modelo do sistema planetário, né? É como se tivesse um Sol e os planetas rodando em volta desse Sol, né? Ou ainda como modelo atômico do sistema solar. Você também pode pensar dessa forma. Um pouquinho depois dele, um colega dele, né, que é o Niels Bohr, ele fez algumas adaptações. Tudo isso levando em consideração descobertas recentes de físicos que a gente chamaria de físicos quânticos no futuro, né? Mas ainda assim o modelo dele, de Bohr, né, ele não é um modelo de física moderna ainda. Ele, às vezes as pessoas chamam ele de modelo semiclássico, né, que tem algumas considerações de física quântica, mas não chega a ser física quântica ainda, né? Como tem pouquíssimas diferenças para o modelo de Rutherford, muitas vezes as pessoas falam modelo de Rutherford e Bohr, né? Quais são as diferenças que a gente vai ter aqui, ó? No modelo de Rutherford, com o complemento de Bohr, né, o mais recente possível, ele já considerava que o núcleo tinha nêutrons e prótons, né? Então botei aqui, ó, os positivos, né, e o Nzinho verde ali falando que tem o nêutron, e todos eles ficam coesos no núcleo atômico, né? Em volta, né, desse núcleo você vai ter aí a eletrosfera. Só que essa eletrosfera, ela não vai ser simplesmente órbitas circulares estacionárias que você vai ter ali, onde os elétrons giram ao bel prazer, dependendo da quantidade de energia que eles ganham, eles vão se afastando ou se aproximando. Não é assim. Ele falou que existem, né, órbitas bem definidas em relação ao nível energético, tá? Então, assim, ele falou basicamente isso aqui, ó, os elétrons não podem ganhar e ceder energia em qualquer valor, apenas em múltiplos de um fóton, né, ou um quantum. Quantum e fóton são sinônimos, tá? Então ele falou que existem alguns níveis energéticos e os átomos, né, eles vão ter elétrons que giram nesses níveis energéticos, ok? E quando eles ganham ou perdem energia, eles saltam de um desses níveis para outro nível. Aí ele chamou de 7 níveis, que é KLMNOPQ, né, aqui ó, KLMNOPQ, sendo o K o mais próximo do núcleo, tá? E o Q o mais afastado. O estado que você vai ter dos elétrons girando no K, né, na órbita K, é o estado mais estável que você vai ter aí, né, desse elétron girando, né? Se você dá energia para ele, você vai falar que ele vai ficar excitado, né, e vai saltando. Então, conforme ele vai ganhando mais energia, ele vai saltando de K para L, L para M, por aí vai, né? E ele perde essa energia rapidamente e volta, né? E quando ele perde essa energia, ele vai liberar, né? Porque a energia não pode ser destruída. Então, quando eu falo perder, é porque ele vai estar liberando de alguma outra forma. Essa outra forma de energia que ele vai liberar é um fóton de luz, né? Então ele vai emitir luz, tudo bem? Na verdade, o estudo dele está ligado diretamente a essa parte, a radiação. Então, assim, falando apenas dos modelos rapidamente, é isso que a gente tem que saber, né? Só que o modelo de Bohr, ele é a porta de entrada para a física moderna e a gente vai começar a trabalhar bastante em cima dele. A gente vai entender matematicamente o que significa essa ideia de ganhar e perder um fóton, a gente vai falar sobre frequência, nível energético e potência, tá? Mas isso aqui é só a introdução, fica para o próximo vídeo aí.